Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional para você, um devocional com um tema relevante e com certeza vai fazer muita diferença no seu dia. Hoje o tema do nosso devocional é: Meu povo não quis ouvir-me. E como nós temos feito ultimamente, eu quero primeiro poder estar orando por você, abençoando o teu dia, consagrando o seu dia ao Senhor. Vamos orar então? Querido e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor. E juntos, Pai, como irmãos, como igreja, nós apresentamos ao Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, casa e a família deles, Pai, clamando ao Senhor a proteção, a direção do Senhor sobre essas vidas. Que o Senhor cerque, Pai, essa casa. Que o Senhor proteja, meu Pai, com as tuas próprias mãos. Que o Senhor guarde a saída e a chegada dos teus filhos. Que aonde eles forem, o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles, para que eles não tropecem em alguma pedra. Livra-os, meu Pai, de todo mal e de todo perigo. E que hoje, Pai, através desse devocional, o Senhor possa colocar tuas mãos poderosas sobre eles, para que eles possam ouvir a tua voz, para que o Senhor possa falar e nós possamos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nossas vidas. A direção, a palavra, a sabedoria do Senhor sobre nós. E tudo isso, Pai, seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, nós vamos para o nosso devocional de hoje, nosso devocional que tem como tema Meu povo não quis ouvir-me. E esse texto, ele está localizado lá no livro de Salmos 81. Salmo 81, do verso 8 ao 16, nós vamos estar lendo com bastante atenção e vamos estar comentando aqui sobre esse texto base, ok? Então vamos lá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se ao menos você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline diante de nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso, eu os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha, eu o satisfaria. Queridos, um dos maiores problemas, tanto nos tempos bíblicos quanto hoje em dia, é o ser humano realmente ouvir e seguir fielmente aquilo que Deus fala para nós. Mas talvez uma das maiores desculpas do ser humano seja: mas eu não ouço Deus. Então eu vou dizer algo para você, mesmo para você que não tem o dom de ouvir a voz de Deus, saiba que a voz de Deus, ela foi deixada impressa para nós
onde nós chamamos de Bíblia. A maior revelação de Deus encontra-se na palavra do Senhor. Através dela, que nós podemos ouvir, nós podemos ter direção e nós podemos ter sabedoria e discernimento. E a Bíblia é clara, e quando nós ouvimos a voz de Deus, no caso a palavra dele, seja através do meu ouvido físico, seja ouvidos espirituais, seja através da leitura e meditação da palavra, e eu sigo a direção que Deus tem me dado, a Bíblia nos garante, em Deuteronômio 28, que as bênçãos, elas nos seguirão. As bênçãos nos acompanharão. A Bíblia ela deixa clara que quando nós ouvimos as palavras de Deus, nós temos benefícios. Nós temos benefícios que nos ajudam no nosso dia a dia, benefícios em todas as áreas da nossa vida, familiar, casamento, no trabalho, em segurança, proteção. A Bíblia sempre nos traz um direcionamento exato. Mas a grande questão das pessoas é: por que que mesmo eu hoje, tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu ainda não tenho tudo isso? Eu não tenho essas promessas, eu não tenho esse sustento que Deus diz que, por exemplo, que sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel tirado da rocha. Por que que isso era só para os tempos bíblicos? Isso não é para hoje, pastor? É para os nossos tempos também. O texto de Salmo 81:16, o verso 16 especificamente, ele diz que o povo não tem esse sustento de Deus, essa provisão de Deus, simplesmente porque eles não deram ouvidos, não quiseram obedecer. No caso aqui do Salmo 81, o maior agravante que Deus trouxe para Israel foi por causa da idolatria, aonde Deus deixou claro para não fazer nenhum tipo de imagem, nada que estivesse no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou no mar, ou que se rastejasse, enfim, nem um tipo de imagem. E a grande questão é que o povo simplesmente eles deturpam aquilo que Deus diz, eles desvirtuam aquilo que Deus diz, e por isso simplesmente eles não têm o sustento dado por Deus. Eles acabam não tendo esse sustento. E muitos cristãos também, mesmo dentro da igreja, não têm esse sustento e provisão de Deus, porque simplesmente eles ouvem a Deus parcialmente. Ou seja, só aquilo que lhes convém. Aquilo que lhes convém, eu ouço. Aquilo que eu não concordo, eu não ouço, e por isso eu também não obedeço. Mas a Bíblia é clara que o meu povo não quis ouvir-me, meu povo não quis obedecer-me. E por isso, verso 12 diz: por isso os entreguei ao seu coração obstinado. O que é um coração obstinado, queridos? Um coração duro, um coração endurecido, um coração insensível. E daí eles seguem a Deus parcialmente, com base nas suas próprias decisões daquilo que lhes convém. Ah, não, idolatria não é bem assim, então eu posso ter imagem na minha casa, vamos fazer um altar, vamos colocar um monte de imagem aqui, tá tudo certo, Deus não liga para isso não. Ok? Daí as pessoas seguem Deus parcialmente. Ah, Deus, por exemplo, fala mal ao teu próximo, ama o teu próximo, mas não é bem assim, né, pastor? Tem pessoas que a gente não precisa nem ir com a cara. E assim vai, queridos. As pessoas elas vão distorcendo a palavra, querendo achar brechas para que a palavra de Deus se adapte a elas, ao invés do ser humano se adaptar à palavra. Então, por que que o sustento, a provisão de Deus, o socorro de Deus, as bênçãos de Deus não acompanham muitos cristãos? Porque eles não obedecem. Porque a Bíblia nos garante, Salmo 81, verso 16, nos garante
E se nós tivéssemos dado ouvidos ao Senhor, se nós dermos ouvidos a Deus, obedecermos fielmente a Deus, Ele próprio nos sustentaria com o melhor trigo, com o melhor mel, mel tirado da rocha. Tudo isso faz referência à alimentação, à provisão que Deus não deixaria faltar a nenhum dos seus filhos, independente da era em que vivesse. Mas hoje em dia isso não se cumpre por causa do ouvido tampado, dos olhos tampados e, claro, um coração extremamente obstinado, endurecido. No livro de Mateus, capítulo 13, verso 15, o próprio Senhor Jesus, quando ele trouxe ali alguns ensinamentos para nós, ele trouxe ensinamentos, né, no livro de Mateus, capítulo 13, sobre a parábola do semeador. Teve um momento que Jesus ele para e diz assim que diante dessa obstinação se cumpre aquilo que Isaías falava. Se cumpre exatamente aquilo que o profeta Isaías já declarava nos tempos bem antigos, que eram pessoas de coração obscurecido, pessoas que não ouviam, pessoas que mesmo que via, mesmo que visse, mesmo que ouvisse, elas não conseguiam entender. Então, Mateus capítulo 13, verso 15 diz assim para nós: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Olha só que interessante que esse texto nos mostra até porque que alguns supostos cristãos, que se dizem cristãos, né, eles não são curados. Por quê? Porque simplesmente eles participaram de um ritual, né? Aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, batize, tudo se fez novo, tudo lindo, maravilhoso, e a pessoa acha que aquilo ali está tudo certo, tudo maravilhoso, mas continua vivendo uma vida como se estivesse no mundo. E claro que a bênção não vai vir sobre esses, queridos. Claro que não vai vir. Mas converse com homens e mulheres de Deus que andam retamente com Deus e pergunta para eles se a vida deles tem sido abençoada. Pergunte se eles têm realmente experimentado a provisão, o sustento do próprio Deus na vida deles. Pergunta para esses homens e mulheres de Deus se eles têm visto essa provisão, que nada falta na vida deles. Você vai com certeza, você vai se certificar. Esses homens e mulheres falando verdade, eles não falta nada para nós. Não falta nada na minha vida. Não falta nada, eu não sinto falta de absolutamente nada. Eu sou próspero. Mas você vai encontrar também muitos cristãos que vão dizer que sente falta de muita coisa. Por quê? O principal objetivo é porque não escuta, e aqui a palavra escutar não é escutar somente espiritualmente através de dom, mas é saber o que tem que fazer, como tem que fazer, o que é certo e não faz, e por isso não tem as bênçãos. E automaticamente é por isso que o ser humano ele ainda se encontram doentes, encontram-se bloqueados financeiramente, fisicamente, sentimentalmente, não conseguem gerar, não geram, não frutificam. E daí, queridos, simplesmente as pessoas ficam vivendo e se perguntando por quê, por quê, por quê. E quando você vai fazer ali uma pequena conversa simples e rápida, você vai ver que o maior questão, o maior problema é o quê? É ouvir Deus e obedecer o que Deus tem mandado. Que hoje, nesse dia, todos nós possamos ouvir o que Deus tem falado, nos ordenado, nos direcionado, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Está faltando os cristãos realmente experimentarem isso nas suas vidas, para que eles possam entender que o que está escrito na Bíblia não era só para os tempos bíblicos, é para os nossos tempos também. É para mim, é para você, é para os seus filhos, é para todos nós. Amém? Então, queridos, vamos dar ouvidos à palavra de Deus.
No dia de hoje, nesse dia maravilhoso que Deus nos deu, ande com o Senhor, ouça o que o Senhor diz. Você sabe o que é certo, o mundo te oferece muita coisa que é errado. Mas o mundo te oferece muita coisa que é errada e você não é obrigado a dizer sim. Você pode continuar sendo cristão e falar, não, eu não vou fazer isso, porque não convém. Não é isso que eu creio, não é isso que eu acredito. Quando você realmente começar a ser um cristão, onde você é fiel no mínimo, Deus vai te colocar no muito. Quando você é fiel no mínimo, Deus te leva no muito. Mas muitos cristãos querem querem chegar no muito, mas não conseguem ser fiel no mínimo. Então que o dia de hoje nós possamos ter esse coração sensível, direcionado ao Senhor e obediente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, que o seu dia hoje seja realmente repleto da graça, da presença do Senhor. E que aonde você for hoje, aonde você colocar suas mãos e as plantas dos seus pés, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.